Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Introdução ao Pensamento Matemático. Eu sou o professor Aquino e nas videoaulas passadas nós falamos sobre condicionais e também sobre a contrária, a recíproca e a contrapositiva. Nessa videoaula nós vamos fazer exercícios envolvendo condicionais. Mas antes, deixa logo o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está estudando esse conteúdo de lógica. Vamos lá para a videoaula. Vejamos aqui nessa videoaula esse exercício, mas antes de eu começar a fazer, eu vou pedir para você pausar a videoaula, tentar fazer o exercício e depois a gente compara a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá. Nós temos aqui, seja a proposição, Pzão, que vai ser o seguinte: se Ana está de férias e Fran está em casa, então elas vão ao parque. E aí fala o seguinte: marque a proposição equivalente a P. Bom, vamos estudar aqui essa proposição primeiro, né? Nós temos aqui um se, então. Essa é uma proposição que tem um condicional. E aqui na primeira parte, que é o chamado, né? Na primeira parte chamada de antecedente, como a gente já viu antes, nós temos duas proposições simples. Nós temos, Ana está de férias e nós temos aqui Fran está em casa. E elas estão conectadas pelo conectivo aqui, que é o da conjunção, que é o I, tá vendo? Beleza. Então, como é que vai ficar aqui? Digamos que isso aqui seja Pzinho, isso aqui seja Qzinho, digamos que isso aqui seja R. Então, nós temos isso, nós temos P e Q implicando em R. Essa é a condicional que nós temos aqui. Se ele quer a proposição equivalente, nós já vimos que o que é equivalente a um condicional é a contrapositiva desse condicional. E a contrapositiva no condicional, você pega e troca de lugar a primeira parte com a segunda parte, ou seja, você troca de lugar o antecedente com o consequente e faz a negativa disso. Então seria o seguinte, seria pegar não R implica em não P e Q. Bom, mas aqui agora apareceu a negativa da conjunção, que é esse I aqui, né? E a negativa da conjunção é a disjunção, é o ou. Então, esse aqui seria o seguinte, seria não R implica em, no caso ficaria não P ou não Q. Então, isso daqui seria a proposição equivalente a você ter essa proposição original aqui, Beleza. Bom, então agora eu vou procurar aqui, né? Tem que começar com a negativa de R. R é elas vão ao parque, a negativa tem que ser elas não vão ao parque. Bom, analisando aqui, a gente vê que essas duas possibilidades aqui nós temos, elas não vão ao parque, elas não vão ao parque. Então aqui apareceu esse não R, aqui apareceu não R e aqui apareceu não R. Bom, mas agora tem que aparecer a negativa do P ou a negativa do Q. Se a gente analisar agora, aqui aparece Ana não está de férias, que é a negativa do P, e aparece Ana não está em casa, que é a negativa do Q. Só que aqui aparece I, não é para ter isso, é para ter ou, que está aqui, E aqui realmente apareceu, Ana não está de férias, que seria a negativa do P. E aqui, Fran não está em casa, que seria a negativa do Q. Então, apesar na letra B aparecer a negativa do P, que seria Ana não está de férias, e aparecer a negativa do Q, que seria Fran não está de férias, Fran não está em casa, o que tem aqui é I, e tinha que ser ou. Então, a alternativa aqui, que corresponde a uma proposição que é equivalente a P, seria a alternativa C. Se elas não vão ao parque, então Ana não está de férias, ou Fran não está em casa. E aí, você acertou, você errou? Comenta aí como é que foi, tá certo? Vamos agora para o próximo exercício. Vejamos agora esse outro exercício, mas você já sabe, né? Para você poder treinar, você pausa, tenta fazer e depois a gente compara a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá. Verifique que o valor lógico da proposição composta abaixo é sempre igual a verdadeiro, para quaisquer valores lógicos das proposições simples, P e Q. E aí dá pra gente essa nossa proposição composta aqui. Tem uma observação, quando o valor lógico de uma proposição composta é sempre igual a verdadeiro, para quaisquer valores lógicos das proposições simples que a compõem, dizemos que essa proposição composta é uma tautologia. Então, é só um nome que quando você encontrar agora, que é tautologia, você já sabe. É porque aquela proposição composta que você está dando, ela tem uma tabela verdade, cujo resultado é sempre verdadeiro, né? É basicamente isso. Então, vamos construir a tabela verdade dessa nossa proposição composta que nós temos aqui. E para isso, nós vamos precisar de quê? Duas colunas, que é para P e para Q. Depois, nós vamos precisar de mais uma coluna, que é por causa da conjunção aqui, né? Que é o I. Então, já são 3 colunas. Mais um para condicional aqui. Então, já são 4 colunas. Mais um aqui, são 5 colunas então, né? Então, P e Q te dão 2 colunas. 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas. Então, vamos lá. Vamos precisar de 5 colunas. Eu acho que esse espaço aqui deve dar, né? Eu espero que dê. Então, nós temos aqui o P. Depois nós vamos ter aqui o nosso Q.
Aí nós vamos ter depois a P implica em quê? Então, P implica em quê? Depois nós vamos ter a conjunção aqui, P, I. Aí P implica em quê? Beleza. E por último nós vamos ter agora essa primeira parte que é P, I. P implica em quê? Essa primeira parte aqui implicando em quê? Beleza, então acho que aqui já vai dar. Então, e nós vamos ter quantas linhas aqui? Nós vamos ter 4 linhas, né? Nós temos 2 proposições, então a sequência aqui dão 4 linhas. Vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok, então vamos lá. P implica em quê? Nós já sabemos que a tabela da condicional é a seguinte, a tabela verdade. Ela só é falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, ou seja, aqui. E o resto é tudo verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok. Agora é para fazer P e o resultado da condicional de P e Q. Bom, então tem que fazer essa e essa. A tabela verdade do I, que é a conjunção, é verdadeiro somente quando os dois forem verdadeiros. Então tem que ser verdadeiro, verdadeiro, tá verdadeiro. O resto, que não tem os dois sendo verdadeiro, vai ficar falso. Então é falso, falso, falso. Beleza, tá feito aqui. Agora aqui, ó. Agora eu tenho que fazer a implicação disso, que tá aqui, com implicando em quê? Então, ó, o sentido é daqui, né? Ó, tem que fazer daqui para cá, né? Que é o sentido. E aí, de novo, a condicional ela só é falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, quando isso aqui for verdadeiro e aqui for falso, né? Então, onde é que acontece isso, né? Veja que não acontece em lugar nenhum, ó, porque é verdadeiro implicando em verdadeiro, isso é verdadeiro. Falso implicando em falso, isso é verdadeiro. Falso implicando em verdadeiro, isso é verdadeiro. O que não seria o contrário, né? Se fosse verdadeiro em falso. E aqui, ó, falso implicando em falso também é verdadeiro. E como era esperado, veja que o resultado final dessa tabela é verdade, ó, ou seja, o valor lógico, né? Desculpa. O valor lógico dessa proposição composta é sempre verdadeiro. Para qualquer sequência que você colocar aqui de valor lógico para P e Q, que são as proposições simples que compõem essa proposição composta. Então isso é uma tautologia. E aí, você acertou a tabela verdade, você errou, ficou com alguma dificuldade? Coloca na seção de comentários para a gente poder ir discutindo, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver o exercício que está aparecendo aqui na sua tela para você poder treinar e a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Deixa aí o seu curtir se você ainda não deixou e se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu curso de graduação. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!